paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez, mais uma campanha de 3 dias para contemplar a face do nosso Deus. Romanos capítulo 12 vai nos mencionar, vai nos dizer: oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, no nosso mundo racional, não nos conformando com este mundo, né? Então, o que é o culto racional? O que é oferecer o seu corpo em sacrifício? Não é se mutilar, né? Deus, ele não quer que você se sacrifique ao ponto de cortar a sua carne, ao ponto de arrastar os seus joelhos no chão, de denegrir o seu corpo, estragar qualquer que seja a parte física de você. Não. Ele quer algo racional de você. Oferecer o seu corpo a Deus tão somente significa você sair de 4 paredes, porque é fácil para mim sair da minha casa no horário do culto, assistir os louvores, a palavra e voltar para minha casa. Mas esse oferecer a Deus algo a mais, o que significa algo a mais? É você dispor de um tempo extra na sua vida para ter uma intimidade, um relacionamento, uma particularidade com Deus. Porque há determinados momentos na nossa vida que nós nos tornamos, de certa forma, religiosos. É cadenciado os dias da igreja ao qual eu tenho que ir. Mas a minha vida com Deus se finda nisso. Ir aos cultos, frequentar os cultos, né? Eu não tenho uma vida extensiva, algo a mais com Deus. Eu não tenho uma visita a um irmão. Eu não tenho uma oração fora do contexto do dia a dia na minha casa. Eu não ofereço nada que não me custe, né? Algo racional a Deus. Eu sempre ofereço a Ele aquilo que está no quadrante, aquilo que está dentro de 4 paredes. E que Deus, ele quer algo a mais de você. Ele quer uma oferta a mais, que você se dedique um pouco mais, que você se entregue um pouco mais. Chega de viver um relacionamento onde que você consegue colocar os seus pés e sentir o chão. Ele quer que você nade nas águas do Espírito Santo. Ele quer que você mergulhe, que você perca o controle, porque Ele quer ter o controle da sua vida. Chega de relacionamento artificial com Jesus. Ele quer algo a mais da sua vida. Amém? E por isso que estamos aqui. Eu não me conformo simplesmente de apenas ir ao culto e simplesmente voltar para minha casa sem que ofereça alguma coisa a mais para Deus. Me custa sair da minha casa hoje, parar meus afazeres, mas quando eu levantei as minhas mãos e disse: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. A minha vida já não é minha, a minha vida é de Cristo. E se a minha vida é de Cristo, a Bíblia nos diz para nós ir por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. A gente tem que pregar a palavra de Deus. Nessa mensagem eu quero alcançar a sua vida, alcançar a sua família, alcançar a sua casa, porque nada está perdido para você, nada é impossível para Deus, tudo é possível àquele que crê. Então, se você está ouvindo e vendo essa mensagem hoje, eu tenho a mensagem do coração de Deus para a tua vida, não do meu coração. O meu coração é mais enganoso do que todas as coisas. Eu tenho uma mensagem do coração de Deus para a tua vida hoje. E essa mensagem ela está em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14.
nos render a Ele, pedindo misericórdia da nossa vida. Porque quando vamos para a vida de Jesus e o ministério de Jesus na terra, nós vemos que Jesus passou por tantas situações que hoje nós não queremos passar. Nós não queremos ser exemplos de Cristo vivo na terra. Porque nós somos chamados de pequenos cristãos. Pessoas que devem propagar as atitudes de Jesus na terra. Ou seja, Jesus foi humilhado. Concorda comigo? Jesus, ele foi caluniado. Bateram em Jesus. Ofenderam Jesus. E agora você responde para mim: Jesus tinha culpa em alguma dessas acusações? Em alguma dessas calúnias, desses xingamentos? Não, não tinha. Jesus sempre foi santo, ele foi perfeito em todas as suas atitudes aqui na terra. No entanto, se levantaram contra ele, e mesmo assim, ele abriu o caminho para o perdão. A Bíblia nos diz que no final da sua carreira, já no Gólgota, preso, crucificado, um bandido que estava junto com ele pediu para que, se ele pudesse o salvar, o salvasse. Jesus então vira para ele e fala assim: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então Jesus, ele não lembra dos seus pecados, ele não lembra do que você fez de errado, mas para isso tem o segredo: você se humilhar. Você se humilhar a Deus, você buscar a face de Deus, você orar a Ele, você se converter dos seus maus caminhos. Por quê? Eu quero que Deus me ouça, mas eu não quero parar com as coisas que aborrecem ao Espírito Santo. Eu não quero parar com as coisas que me afastam de Deus. Eu quero que Deus sara a minha família, que sara a minha vida, mas eu não quero buscar Ele, eu não quero renunciar, eu não quero levar a minha cruz, eu não quero se arrepender, eu não quero perdoar. Então, como Deus vai sarar a sua terra? Então, hoje eu vou parar nesse versículo aqui, e amanhã nós vamos dar sequência nesse capítulo, para que nós venhamos aprender juntos a buscar a face de Deus. Então aqui nós temos alguns alicerces que nós precisamos construir. Primeiro é se humilhar. Segundo é orar. O que é orar? Orar é você buscar no íntimo, no profundo, no escondido, relacionamento com Deus. Mas como eu busco relacionamento com Deus? Entrando dentro do teu quarto, fechando a porta, e o teu Pai que te ouve em secreto te recompensará. A Bíblia fala, ensinamento de Jesus: quando fores orar, entre no teu quarto, feche a tua porta, porque nem todos que estão do teu lado estão aptos para escutar o que você precisa de Deus.
multiplicação